Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E hoje você vai conhecer uma história surpreendente, de muita revelação de Deus para as nossas vidas, amém? E que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque é bem sobrenatural, com certeza. O pastor Antônio Carlos está aqui para contar um pouquinho do seu testemunho para a gente hoje, amém? Tudo bem, pastor? Tudo bem. Que bom te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Glória a Deus. Pastor, o senhor não nasceu pastor, né? Não. Hoje o senhor é pastor de qual ministério? Eu congrego no Ministério de Madureira, São Ministério Paulo, Madureira. no Brás. Legal. É de São Paulo? De São Paulo. Ai, que legal. E o senhor tem uma história muito forte, né, pastor? O senhor nasceu num lar cristão, pra gente começar a sua entrevista? Não nasci. Eu nasci num lar de espírita, um lar cheio de contenda. Meu pai bebia, traía minha mãe. Então, desde pequeno, eu tive uma vida muito sofrida, né? Uma infância bem conturbada, Bem, eu costumo né? dizer porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, geralmente, escolhido, ele já sofre desde o ventre, né? Porque o inimigo já lutou contra a minha vida quando estava no ventre da minha mãe. Porque eu sou gêmeos, e então, durante 3 dias, né? Meu irmão gêmeos permaneceu morto dentro do ventre da minha mãe. Sério? Então, quase morremos, né? Os dois, minha mãe. Mas a prova de Deus nós está aqui, né? Olha só. Sua irmã sobreviveu também? Não, meu irmão nasceu morto. Ele nasceu morto. Nasceu morto. Olha só. Então, a minha infância foi criada num lar totalmente destruído. Meu pai bebia muito, então houve a separação. E por um tempo eu fui morar com meu avô. Depois de um bom tempo voltei a morar com minha mãe. Minha mãe não tendo como nos criar, porque ela caiu para a vida, né? Então, ela me internou num orfanato. Sério? Aí o meu avô, pai do meu pai, decidiu tirar. Disse que neto meu não fica. Então, até meus 12 anos e meio, eu tinha uma vida boa. Até que meu avô veio sofrer um desastre de carro. Então, aí... Gente, quantas tragédias, hein, na sua vida. E você desde pequeno, né? Vivendo tanto, levando esses golpes todos. E aí, o que aconteceu com seu avô? Aí, eu com 13 anos, né, eu saí de casa, porque era muito perseguido pela família, pelos meus tios. Com 13 anos, entrei para a vida do crime. Você foi morar na rua? Fui morar na rua. Aí eu morei E seu avô? Meu avô tinha falecido, né? Ele faleceu. Porque ele que me defendia, ele que era meu, né, amparo, né? Gente. Aí, como ele faleceu, aí eu caí pra vida, né? Aos 13 anos, caí na vida do crime. Aos 15 anos, cometi o primeiro homicídio. Meu Deus. E fui preso várias vezes menor, mas a lei no Brasil, menor não fica preso, né? Até quando eu completei 18 anos, minha mãe já crente, orava por mim. Às vezes eu ia visitar minha mãe e pegava minha mãe de madrugada orando. E você não queria saber de voltar a morar com ela, a largar a rua? Não, porque aí ela tinha meu padrasto fez a opção para ela escolher ou ele ou o filho, né? Por eu ser muito rebelde, então ela optou ficar com ele. A convivência de vocês foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E você estava naquela fase também, né? De querer... A rebeldia. Exatamente, de fazer tudo errado, né? Como você falou, eu já tinha, né, várias passagens e coisas bem pesadas já tinham acontecido. E em algum desses momentos você tinha vontade de sair, mas não tinha força? Tinha, mas é assim, eu nunca tive apoio da minha família. Até hoje, né? Até hoje? Até hoje, pra você ter uma ideia, tem 5 anos que eu não vejo minha mãe. É mesmo? Assim, se tornei como se fosse assim, ela é serva de Deus, eu ganhei minha irmã para Jesus, mas é assim, eu tenho contato com eles, mas tenho eles no meu Facebook, no WhatsApp, mas se eu não conversar, eles não conversam, passa anos sem conversar. É mesmo, gente, uma coisa bem distante, né? Bem distante. É como eu estava dizendo, aí eu entrei pro crime, quando eu completei 18 anos, após um assalto, eu fui preso, julgado e condenado a 5 anos de prisão, só que a vida do crime eu adquiri muito dinheiro, né? Então, por isso, eu achava assim, sou réu primário, eu vou sair cedo daqui, né? Até que eu estava num dia de visita, uma senhora foi visitar o filho dela, era serva de Deus, veio até mim e apontou o dedo, disse que eu só ia sair dali quando eu aceitasse Jesus. E realmente, né? Eu só saí depois de 5 anos. É mesmo? Eu fui o único, acho que réu primário que tirou 5 anos 5 anos, né? Aí vários tentando fugir. Depois da condenação, tentei fugir, não conseguia, fazia rebeliões. E minha mãe orando, né? Minha mãe sempre acreditando na promessa de Deus, que Deus tinha falado para ela que eu me tornaria um pregador do Evangelho. Amém. E até costumo dizer, quando eu vou pregar nas igrejas, Deus, ele fala de salvar, né? Às vezes um esposo, um filho, mas Deus não fala como vai salvar, E né? nem quando, né? E nem quando, né? Quando que então, vai acontecer? aí aconteceu que eu ali
cavei um túnel, fugi, na época. Aí fui para o interior de São Paulo, cidade de Americana, na casa do meu tio. Cheguei lá, ele abriu a porta, me recebeu, mas ele começou a dar aquele sermão, né? E para quem não quer compromisso com Deus, isso é uma conversa chata, né? É. E até que eu falei, não quero ser crente, tio. Ele falou, não, para você ficar aqui, você vai ter que ir para a igreja. Eu falei, não quero. Ele perguntou para mim, por quê? Eu digo, porque o crente é o povo mais falso que existe. Prega amor. Eu falo isso quando eu prego na igreja, eu falo isso. Prega amor, não vive amor. Né? E comecei assim, a olhar o defeito do ser humano. E algo interessante que o meu tio falou foi acerca de assim, olha para Jesus. Eu disse, mas tio, se eu olhar para Jesus, Jesus não tem defeito nenhum. Ele disse, tem. Eu falei, qual? Ele falou assim, sabe qual é o defeito de Jesus? Você peca, ele te perdoa, você cai, ele te levanta, você nega e ele te ama mesmo assim. Então, aquilo entrou no meu coração e por não ter um dia eu pensei comigo, vou colocar uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, porque a igreja é o único lugar que a polícia não vai me achar, na intenção de se esconder da justiça. Uhum. Mas passou, comecei para a igreja, só que eu toda vez... Você sabia que você estava foragido? Sabia, sabia. Aí eu ia para a igreja, meu tio, vamos para a igreja? Vamos, mas toda vez que eu ia para a igreja, antes de ir para a igreja, eu fumava um cigarro de maconha. Eu ia só doido para a igreja. Ouvia a palavra, chorava como criança, mas eu não tinha forças para me levantar do banco e ir aceitar Jesus, né? E ali foi por muitas vezes. Aí meu tio vendo que não tinha jeito, ele falou assim, vamos para uma casa de recuperação. E nós fomos na cidade de Hortolândia, pastor Carlos Alberto Veríssimo, um grande amigo meu. Aí eu não quis ficar devido às regras, só que ele me convidou, falou, hoje à noite eu vou estar em Santa Bárbara do Oeste pregando. E eu falei, eu vou lá assistir. E realmente fui. A gente fez plano, porque o meu plano era o quê? Eu passei numa biqueira de droga, comprei 5 gramas de crack, estava com uma droga no bolso ainda. E eu vou para a igreja, ouço a palavra, quando eu sair da igreja eu vou me drogar a noite inteira. Né? Mas a gente faz plano, a resposta vem da boca do Senhor. Naquele dia foi diferente. O choro foi diferente, o quebrantamento foi diferente. Quando ele fez o apelo, eu fui lá e aceitei a Jesus. Né? Minha mãe ficou feliz. Eu costumo dizer, quando eu vou pregar na igreja, tem certas felicidades que a gente não pode se alegrar antes do tempo. Né? Porque tudo há um tempo. E aceitei Jesus com 16 dias. Mas e você saiu e não usou droga naquele dia? Não usei droga. Eu entreguei a droga tudo na mão desse pastor, a arma que eu estava na cintura, tudo. Olha só. Entendeu? Aí fui para casa, depois de 16 dias fui batizado com o Espírito Santo. E estava firme? Estava firme, eu estava aquele primeiro amor, né? Era culto, círculo de oração, era visita, tudo que tinha na igreja eu queria fazer. Que bênção. Sabe, aquele primeiro amor. Aí 16 dias Deus me batizou com o Espírito Santo. Após 2 dias do batismo do Espírito Santo, eu estava no meu quarto orando. O diabo se materializou no corpo de uma pessoa. E olhou para mim e disse, virou crente? Eu disse, virei. E ele disse assim, você sabia que está escrito que toda lei, toda autoridade foi constituída por Deus? Eu disse, sei. Ele disse assim, e para você cumprir a lei de Deus, você tem que cumprir a lei do homem. Eu falei, também sei. Então você esqueceu que você é foragido? Para Deus te abençoar, você vai ter que se entregar à justiça e cumprir a sua pena. E ali, do jeito que eu estava orando, eu olhei assim, falei, Senhor, se para eu te servir, eu tenho que abrir mão da minha liberdade, fica aqui que eu vou para o Egito comer cebola. E levantei da oração, triste, fui ali, juntei umas 2 trocas de roupa, botei na mochila, tinha uns trocados no bolso, fui para a estação de trem Americana, comprei a passagem e fui para a Estação da Luz em São Paulo. E ali há uma rua muito conhecida, né, no Brasil, chamada Rua Triunfo, que é a Cracolândia de São Paulo. É, Cracolândia, sim. Ali eu comprei as pedras de crack e comecei a fumar. Sério? Aquela palavra entrou no seu coração a esse ponto de você abandonar tudo aquilo que você estava vivendo com Deus? Entrou. Aí, eu passando, comecei a me drogar, passou 30, 60, 90, 120 dias lá no crack. Todo dia? Todo dia. Emagreci, cabelo cresceu, barba cresceu. Quando eu fui olhar minha aparência, eu estava um mendigo, um andarilho, né? Sem banho, sem comer. Muitas vezes eu, para um prato de comida, ninguém me dava. Achava que eu ia roubar, então, tenho vergonha de dizer, não. Por muitas vezes eu fui na lata do lixo comer resto de comida. E um dia eu estava no Bom Retiro em São Paulo, sentei numa calçada, chorando, e eu escutei uma voz dizendo, homem, e na minha inocência ali, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém.
Eu digo, eu estou louco, ouvindo vozes, né? Acho que o crack já corroiu o meu cérebro. Eu usava crack todos os dias, diariamente, de noite. E passando esses minutos, eu falando com Deus ali, chorando. E quando eu olhei do lado, eu vi um espelho e uma voz dizia, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te formei. Ali eu comecei a chorar mais ainda. Coloquei minha cabeça entre as minhas pernas. E todo mundo me pergunta, como? Isso é possível? Eu falei, para Deus tudo é possível. Quando eu me levantei a cabeça, não estava mais naquele lugar. Como se Deus pegasse eu e transportasse eu para a zona norte de São Paulo, no Parque do Chaves. Olhei ao poste e tinha a placa escrito Rua Grão Pará. Me veio na mente que eu tenho uma prima Gislaine, ela é gótica, roqueira e não fica sem cocaína. Vim para o lugar certo, vou na casa dela, cheiro cocaína, a tristeza vai embora. E para minha surpresa, quando eu vou na casa dela, ela veio atender o portão, ela vestida de preto como de costume. Mas quando ela está vindo ao meu encontro, me chamou a atenção, era a camiseta dela, porque ela sempre usava uma camiseta com a fotografia de uma banda de rock, essas coisas. Mas estava escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela vem falando língua estranha, sabe? E dizia, ela falou assim, eu orei esta noite e meu Deus disse que colocaria você na porta da minha casa. E eu todo cabeludo, fedido, muito tempo sem tomar banho. Eu entrei, fui tomar banho, ela pegou uma roupa do irmão dela, do meu primo, vesti. E ela foi para o quarto orar enquanto eu fui para a cozinha comer. Quando ela vem, Deus toma ela e Deus olha para mim e diz assim que tinha um plano na minha vida. E o que Ele ainda ia permitir na minha vida eu não ia entender. Mas era para que o nome dele fosse glorificado. E que eu ainda passaria pelo vale da sombra da morte. Ixi, ainda tinha isso? Tinha isso. Deus do céu. Aí eu voltei para a Praia Grande, da cidade onde eu tinha fugido da prisão. Continuei no crack. Trabalhava com meu pai, todo o dinheiro que eu ganhava eu usava crack, fora ainda que eu roubava. E um dia... Mas você parou com a questão de crimes mais pesados, né? Parei, não. Desde quando eu fugi da prisão, nunca mais consegui roubar. Eu pedia para os outros, né? Me tornei um andarilho meu. Eu pedia, né? Mas nunca mais roubei. Não tinha coragem. Eu perdi a coragem de roubar. Então, aí passando, eu lá, passei em frente a uma igreja evangélica uma vez à noite e Deus usou uma mulher na porta, dizendo que Deus queria me dar um livramento, que era para mim voltar. Eu não dei ouvido. Fui para casa, me droguei a noite inteira. No outro dia, pela manhã, eu fui recapturado. Não sei se a polícia me pegou, não sei se foi sorte ou azar. Fui recapturado no mesmo plantão do carcereiro que eu tinha fugido. Então, na carceragem, eu sofri uma represária, entrei no estado de coma, fui levado às pressas para o hospital na penitenciária do estado. E ali, depois que eu tive alta do hospital, me transferido para o Carandiru, né? Fiquei alguns tempos no Carandiru. Alguns dias, não chegou, foi muitos dias não. E eu retornei para a Baixada Santista. E no mês de julho, dia 12 de julho de 97, deu início a uma tentativa de fuga, foi frustrado, então começou uma rebelião. E eu ali dentro da cela, uma voz falou para mim que eu ia morrer, que eu só tinha inimigo ali dentro. E a voz dizia, já que você vai morrer, morra, mas morra lutando, mate alguém também. E eu naquela dúvida, pego uma faca, me armo ou não me armo, dobrei o joelho e disse, Deus, eu vou morrer. Então, nas tuas mãos está a minha alma, me perdoa os meus pecados. E uma voz falou comigo assim, uma voz, como se fosse uma pessoa. Não te disse eu que tu passaria pelo vale da sombra da morte? Não temas que ainda que você é infiel, eu permaneço fiel. E estouraram o cadeado da cela onde eu estava, colocaram a faca no meu pescoço, levaram eu para a cela de número 13 naquela noite. E aquela noite ali era um matadouro. Corredor da morte, passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro... A sexta pessoa foi eu. Só que quando eu fui passando por aquele corredor, um caiu de um lado, outro caiu do outro. Que a Bíblia diz que 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita. Passando eu pelo aquele corredor da morte, não tendo dano nenhum ali, peguei um daqueles cadáveres que estava no chão, arrastei aquele corpo, coloquei no meio do pátio, corri na esperança de encontrar algum amigo no pavilhão 5, me armar e poder lutar para defender minha vida. Quando eu cheguei lá, eu fui recebido a pauladas, quebraram os dentes da minha boca. Eu levei 2 facadas na cabeça, aqui na testa eu tenho até um galho que não cicatriz, é da facada que eu levei, a massa cefálica saiu para fora, tanto aqui quanto aqui. Levei facada no braço, nas costas, então meu corpo já não tendo mais força, né? Perdi muito sangue. Eu saí rastejando pelo chão
Quando eu cheguei ali perto daqueles cadáveres, meu corpo ali caiu. E o interessante é que eu não estava entendendo, mas aquele corpo que eu tinha colocado ali, eu vi correndo de um lado para o outro, pedindo socorro. E eu disse, Deus, o que está acontecendo? Quando eu disse, Deus, está acontecendo, eu olhei embaixo e eu vi o meu corpo. Entendi. E do lado abriu-se um buraco. E todos começaram a passar pelo aquele buraco negro. E, infelizmente, tem pessoas que não acreditam que o inferno existe. Mas ele existe. E ali eu comecei a andar naquele lugar. E caminhando, um lugar muito horrível. E ali meus olhos pôde contemplar milhares e milhares de pessoas. Gemendo, chorando, pedindo ai. Mas como a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo, né? E eu Você ali lembra disso claramente? lembro disso claramente, né? E isso geralmente quando eu vou nas igrejas pregar, quando eu vou a primeira vez em uma congregação, eu sempre prego e dou testemunho, né? Então, não tem como a gente esquecer, né? E mesmo que eu não falasse do testemunho, né? Não teria como não esquecer, né? São marcas que ficam na minha vida para sempre. Com certeza. E ali eu andando, eu vi aquelas almas, eu falei, Senhor, que lugar é esse? E aí eu me lembrei da minha mãe, de um dia que eu cheguei em casa de madrugada, e minha mãe orando, e eu chamei minha mãe de louca, né? Esnobei minha mãe, e na sua oração ela levantou, me abraçou e disse que Jesus tinha falado para ela que eu seria um pregador do Evangelho. E eu me lembrei disso, e ali naquele lugar eu gritei, falei, Senhor, a minha mãe disse para mim que o Senhor falou para ela, né, que eu seria um pregador. O Senhor disse que tinha plano na minha vida e eu estou aqui neste lugar. Mas a tua palavra diz que se eu for lá no alto, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama aqui no abismo, o Senhor também está, né? Então não tem de onde eu fugir da face do Senhor. E se há uma esperança, me tira daqui. Quando eu disse isso, um homem de branco apareceu. Eu não deu para me ver a face. Eu vi as suas vestes resplandecentes, sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e as mãos furadas me tomou pela mão direita e disse, homem, vede agora eu sou, não há outro Deus comigo. Eu firo, mas eu saro, eu mato, mas também faço viver. Mas não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Estou permitindo isso porque usei os meus profetas e você não creu. Usei as minhas profecias e você zombava. Pois estou permitindo isso para te provar que eu sou o único Deus que tem poder de te matar e deixar tua alma no inferno. Aquilo me desesperou, eu comecei a desesperar, falar para ele, Senhor, não me deixa aqui não. Aí ele pegou na minha mão e disse, venha comigo, ele me carregou no colo. E eu fui num outro lugar assim. E ali, eu disse para Deus que enquanto eu tiver vida, eu vou dizer. E ali eu vi muitas pessoas, servos de Deus, pregadores, pastores, mulheres do ciclo de oração, jovens da mocidade, gritavam ai, e dizia por que eu desisti, por que eu não fui fiel, por que na igreja eu era uma coisa e na minha casa eu era outra. E Jesus disse para mim, está vendo? Veja tudo que você está vendo aqui. Ele diz assim, venha para outro lugar. E ali ele me levou como se fosse uma sala de cinema. E uma tela gigante começou a passar um filme, a minha vida. A minha infância, passou meus crimes, tudo que eu fiz de errado. E quando passou aquele momento em que minha mãe estava orando, que eu chamei ela de louca, zombei dela, ele parou, apontou o dedo e disse, aquela noite fui eu que falei com ela. E por causa disso tu não ficarás aqui. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E ele disse, eu te levarei aos 4 cantos desta terra, e por onde você for, diga que passa o céu, passa a terra, mas o que eu falar para a minha igreja, eu vou cumprir. Amém. Nem que para isso eu tenha que mover céu, terra, descer as profundezas, mas diga, meu povo, porque chegará dias que meu povo não vão mais acreditar em mim. Chegará dias que eles serão duvidosos. Então diga, leva a minha igreja tudo o que você viu aqui. E ali passou. Ano de 2001, eu estava na penitenciária de segurança máxima. Depois dessa rebelião fui transferido para Presidente Bernardo. Você se recuperou, né? Se recuperei, fui transferido. Cheguei lá, fiquei 1 ano no castigo, na cela, sem ver a luz do sol.
E quando eu saí, então, daquele castigo, eu saí revoltado. E eu fui morar numa cela de número 57. Ali era um centro de macumba. Dentro da cela? Dentro da cela. Jesus. E ali, então, comecei a fazer trabalhos com os, né, supostos filhos de santos que tinha ali, né? E ali eu comecei a fazer oferendas, ali eu fiz pacto com o diabo. Mesmo Mas depois disso tudo que você viveu. É isso que eu não consigo entender, meu Deus. Mas sabe o que é? Não é. A Bíblia diz em João capítulo 2, que quando é chegada a hora de Jesus, não adianta. Há um tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo. Então, e eu lembro que eu estava na cela, eu invoquei um dos guias lá no corpo do rapaz e pedi para que eles me tirassem dali, né? E ele disse que não poderia fazer. Mas eu digo, por que vocês não podem? Eu dei minha vida para vocês, eu faço oferenda, eu faço tudo o que vocês querem, e quando eu preciso, vocês não podem? E ele olhou para mim e disse, eu não posso. Eu falei, por quê? Ele disse, eu até queria, mas eu não posso porque a mão do homem lá de cima está em cima dos teus processos. Aí eu me lembrei da profecia da irmã lá no início, quando eu estava preso. Que você só ia sair da cadeia se aceitasse a Jesus. Isso. Aí eu fiquei aqui no coração, fiquei pensativo. Depois de 2 dias, estou na cela costurando bola. À noite, não tinha saído para o banho, né? À noite. Então, desceu um demônio no corpo do rapaz, dizendo que ia usar os cavalos dele para me matar. Eu digo, por que você vai me matar? Já sou de vocês. Ele, porque quando você sair daqui, você não vai nos servir. Eu digo, vou. Eu não fiz pacto com vocês que todas as pessoas que eu matar, eu vou oferecer o sangue delas a vocês. Ele, não, você não vai. Eu digo, por que não vai? Ele olhou e disse assim, porque a tua alma não pertence a nós. O homem de branco disse que é dele. Aí ali mesmo eu dobrei o joelho, puxei a cortina que tinha na cama assim, e eu fiz um voto a Deus. Disse, Deus, se isto é verdade, se a minha alma pertence a ti, então me tira daqui com vida, que eu vou reconciliar, vou me batizar e vou dizer que Jesus é bom. E eu digo, o poder do voto, se o povo soubesse, né? Como você faz um voto sincero com Deus. De coração bem rasgado, aberto. Né? No outro dia de manhã, o agente penitenciário me chamou, o juiz me chamou e me deu o regime semiaberto. No outro dia. Glória a Deus. Aí eu cheguei numa quinta-feira, no regime semiaberto de São José do Rio Preto. E ali eu me reconciliei, no mesmo dia, estava tendo culto na capela lá dentro. Me reconciliei. Depois de 15 dias me batizei nas águas e depois de 4 dias, no ano de 2001, eu saí da prisão com meu alvará de soltura. Glória a Deus. E de lá para cá... Tento pregar o Evangelho. Tem quantos anos isso? Desde... Olha, eu conto a minha conversão de 2001 para cá, De 2001 para cá, ou seja, tem 16 anos. 16 anos. E o senhor leva o seu testemunho, né? Inclusive, eu queria saber qual é o telefone para contato, né? Porque o senhor ministra nas igrejas, né, Ministro nas igrejas, que nem eu estou dizendo, há 2001, eu saí, o senhor já tem me levado a mais de 15 estados deste Brasil. Glória a Deus. Já fui na Argentina, já fui no Chile, fui no Paraguai para levar a palavra do Senhor. Amém. Né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Que né? bênção. Estamos aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Não Amém. É fácil. Não, com certeza não. E é uma história muito forte, né? É muito forte. E infelizmente nosso tempo já foi embora, já esgotou. Mas, pastor Antônio Carlos, o senhor, esse é a colinha do telefone? É, porque é o chip daqui, eu não sou daqui, eu comprei é o chip verdade, daqui, esse é de né? São Paulo, né? Qual que é o número daqui? Tá aí. É 993-56-9057. Beleza, é o número de Brasília, de Brasília, Federal. isso. E tem algum número de São Paulo? Não. Não. Eu desativei porque eu estou aqui por tempo indeterminado. Não só entendi. sabe Deus quando eu vou sair Quando é que daqui. o senhor volta? Então, amém. Que bom. E tem rede social também? Tem meu Facebook, Qual né? que é? É Antônio Carlos Pereira Leite. Legal. Tem a minha página no YouTube, que é o pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Ali tem esse que testemunho bom. Tem o testemunho completo. na íntegra. Tem outros vídeos também pregando por este Brasil afora. Glória a Deus. Temos tudo lá. Que bênção. Olha, fiquei muito feliz de conhecer essa história e estou surpresa, de verdade. Essas coisas que a gente vive com Deus não tem explicação, né? Se a gente for querer entender com a lógica humana, a gente duvida, a gente acha que não é verdade, mas só aquele que anda com Deus sabe daquilo que realmente, né, das nossas experiências, né, pessoais com Deus. Então, pastor, muito obrigada por ter vindo, que Deus abençoe sua vida, continue te fortalecendo, te capacitando para esse ministério e continue pregando, levando a palavra sempre, porque com certeza é um testemunho muito forte de libertação. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Vocês. Obrigada, viu?
Glória a Deus. Meu Deus, eu tô aqui impactada. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho orando pelo seu pedido de oração, tá bom? Sai daí não que a gente volta já já.